Olá! A atividade que nós vamos assistir hoje já foi gravada anteriormente. Nós estamos em nosso período de recesso e em março retomaremos as atividades semanais ao vivo. Para aqueles que se interessarem, aqui na descrição do vídeo há alguns links com informações importantes a respeito da logosofia. Uma ótima atividade a todos! Bom, então meu nome é Patrícia, vou apresentar para vocês um pouco do que eu estudei até hoje sobre esse tema e como que essa ciência tem influenciado a minha trajetória. Bom, nós estamos num mês comemorativo, né, da logosofia no mundo, e no dia 11 de agosto, essa ciência completou 90 anos de existência. E estimulados por essa conquista, né, nós aproveitamos esse mês para realizar um estudo sobre alguns aspectos apresentados nesse livro. O nome do livro que baseou essa atividade é o Curso de Iniciação Logosófica, que é esse aqui. Depois, se vocês tiverem o interesse, né, de buscar saber um pouquinho mais sobre esse livro, ou até conhecer outros livros da Fundação Logosófica, vocês podem acessar o site que está ali embaixo, né, no finalzinho do slide, logosofia.org, conhecer a plataforma, que tem diversas outras informações, e lá toda a bibliografia da Fundação Logosófica está disponível para download. É bem acessível, bem simples a forma de baixar o livro, né? E nesse livro, existe um trecho em que o autor traz sobre esses resultados que a gente vai apresentar hoje. Eu coloquei aqui a fotografia das duas páginas só para vocês terem uma ideia, né? E o autor traz que esses resultados da aplicação dessa ciência na própria vida, o indivíduo passa a realizar e conquistar alguns resultados. E ele elenca ali 9 a 10 resultados que depois vocês podem fazer um repasse, assim, e conhecer um pouquinho mais na teoria o que ele apresenta. Bom, então, durante essa atividade, eu vou fazer muitas perguntas. E é assim que eu costumo estudar, né? Aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei. Então, eu vou fazer um convite para vocês agora de deixar um papel e uma caneta pertinho, ou o computador ou o celular, e deixar uma aba para vocês poderem ir registrando durante a atividade essas perguntas. E é importante fazer o movimento de se questionar com bastante honestidade. Se realmente tem o conceito, não tem o conceito, né? O que pensa diferente. E a partir daí, cada um vai identificando os seus próprios resultados. Então, ao longo dos anos, a ciência permitiu ao ser humano fazer muitas descobertas, não é mesmo? E eu tenho certeza que todos aqui poderiam criar citar, né, inúmeras conquistas da ciência, né? Quem poderia imaginar que em 2020 nós estaríamos em casa fazendo atividades online, conectado aqui? Então, tudo isso é resultado de conquistas da ciência, né, da humanidade. E hoje eu trouxe algumas imagens para a gente construir uma analogia e que para mim foram muito importantes para formar o conceito de ciência, conhecimento e de processo. Bom, nessa imagem, aqui a gente consegue observar um gatinho, né? E essa técnica de fotografia é uma técnica que me encanta muito, que chama macrofotografia. E através da proximidade da lente, né, do zoom que se dá à imagem, a gente consegue ver uma série de detalhes que as fotografias comuns geralmente não captam, né? Então aqui a gente consegue ver detalhes do olho do gatinho, né? O pelo, a intensidade da luz, detalhes da íris, né? E aí a gente vai extraindo conhecimento. Nessas outras imagens aqui, a gente consegue identificar outros tipos de detalhes, né? Intensidade da cor no corpinho dos insetos. Nessa imagem aqui da gotinha, a gente vê, por exemplo, né, um conceito expresso da física, não sei se todo mundo vai conseguir lembrar da época da escola, né? Conceito de tensão superficial, em que a gota assume esse formato e permanece por um tempo, né, nessa conformação por conta de uma lei da física, né? Isso é bem interessante também. Nessa imagem aqui, que é até um pouquinho diferente, né? Não tem uma qualidade de coloração como as outras, mas o que vocês diriam que é essa estrutura, né? É uma estrutura animal, vegetal, mineral?
me chamou bastante atenção quando eu estava construindo essa imagem, justamente por eu não saber, né? Eu não consigo olhar para essa imagem e dizer o que é, porque eu não tenho esse conhecimento, né? Bom, essa imagem, ela representa o pó de níquel. E eu encontrei essa imagem num site em que relatava sobre um prêmio, né, de materiais, em que um estudante, né, um profissional encontrou através da microscopia eletrônica, que é uma outra técnica que a ciência foi conquistando ao longo dos anos. E agora eu gostaria de fazer um exercício aqui com vocês, né? O que representam esses 6 quadradinhos, né? Que imagens, do que se trata essas imagens? Alguém sabe me dizer? Isso é para pensar, né? Vocês podem, se alguém souber, que bom. Eu, quando vi essa imagem, me chamou bastante atenção, porque eu não fazia ideia do que se tratava, né? E essas aqui, do que se trata? Vocês sabem me dizer? Todas essas imagens que eu trouxe para vocês são imagens que representam o Sol. Não sei se vocês tiveram contato, né, com essa notícia, foi uma notícia que saiu nos jornais, né, na televisão, nas mídias e tudo mais, entre maio e junho, e quando eu vi essas representações do Sol, isso me chamou muita atenção. Por quê? Quem que poderia imaginar o Sol daquela forma, né, naquelas colorações, naquela representação, né? E a notícia que eu encontrei, ela tratava sobre a superfície solar. E que através de uma sonda, que eu coloquei o print, né, do site da NASA, depois vocês podem buscar para saber do que se trata, né? Através de uma sonda que conseguiu chegar a uma determinada proximidade do Sol, havia sido possível capturar aquelas imagens, né? E aquela última que eu mostrei, em que o Sol está bem radiante, bem brilhante, né? Através dos estudos que estão sendo realizados com o conhecimento extraído daquelas imagens, o ser humano está conseguindo estudar sobre a temperatura, o magnetismo, as explosões, a distância, sobre as ondas, sobre o comportamento do universo. E, em resumo, isso tem sido uma grande ajuda à humanidade, pelo menos foi o que eu extraí da notícia e o que ficou de recordação para mim, né? E eu trouxe aqui para vocês, não sei se vai dar para ver muito bem, mas essa aqui é uma imagem que eu fiz do Sol quando eu tinha 5 anos. Bom, e o que tem de diferente, né, em relação a essa representação que eu fiz quando eu tinha 5 anos e essas imagens que eu trouxe para vocês agora, do que em realidade é o que o ser humano tem conseguido aprender com o Sol e como que ele é realmente? Eu penso que existem, né, uma infinidade de detalhes, de informações que vão formando esse conceito, né? E conforme os anos passando, o conhecimento vai se ampliando, eu vou ampliando aquilo que eu sei sobre as coisas, né? Os conceitos que eu tenho. Mas o que tudo isso que eu estou trazendo tem a ver com o tema da reunião, né? O que isso tem a ver com os resultados, né? Agora, mudando o nosso olhar, né? A gente olhou para um animal, para um inseto, para uma gota d'água, para o sol, mudando o olhar agora para o ser humano, né? Mudando o nosso foco, a nossa lente, para dentro de mim. Que detalhes formam quem eu sou? O que eu sei sobre mim? O que eu sei sobre a minha mente? Sobre o que eu sinto? O que eu sei sobre aquilo que eu não consigo enxergar? Será que através da expansão do conhecimento eu posso buscar esses detalhes dentro de mim também? E transformar as imagens, né, ao longo da expansão desse conhecimento? O que é a ciência logosófica? O que é a logosofia? E cada um, ao tomar contato com a sua bibliografia, as atividades que a Fundação apresenta e o que aborda a ciência logosófica, vai formando o seu próprio conceito, né? E na minha compreensão, é uma ciência que ensina o ser humano a se conhecer. E a partir da aplicação desses conteúdos, né, dos seus conhecimentos,
nas inúmeras circunstâncias da minha vida, eu vou coletando os resultados dessas aplicações, né? Ou melhor, experiências, e através desse processo, né, de investigação científica, eu vou aperfeiçoando as minhas características e transformando aquelas realidades, né, que trazem dificuldades para a minha vida. Então, à medida que eu fui, através da aplicação dessa ciência, investigando a minha própria realidade, eu comecei a me deparar com muitas perguntas, né? Quem eu sou? O que forma minha mente? Que sentimentos eu cultivo com maior intensidade? A minha vida se resume ao meu corpo biológico, à minha mente? E só isso? Qual que é o objetivo da minha vida? Qual o meu papel como indivíduo consciente frente à evolução da humanidade? Com o passar dos anos, eu comecei a observar que estudar logosofia me fazia questionar muitas coisas que eu conhecia ou achava que conhecia. E que a cada etapa de estudo, eu precisava fazer uma revisão dos conceitos que eu tinha. Então, por exemplo, eu sou impaciente ou eu estou impaciente? Por muitos anos, eu enxerguei a impaciência como uma característica intrínseca minha. A Patrícia é uma pessoa impaciente. Porque por mais que externamente eu passasse leveza, passividade, assim, né, pacifismo e tudo mais, internamente, às vezes, tinha aquele fervor da impaciência. Mas com o passar dos anos, eu tomei contato com um conceito de pensamentos que a logosofia apresenta. Eu vou trazer de forma bem resumida para vocês, né? O conceito de pensamentos é o seguinte: a logosofia apresenta que os pensamentos eles exercem forte pressão sobre a minha vontade. Então, que quando eu observava, em alguns momentos, eu estava agindo de forma impaciente, na minha mente haviam os seguintes pensamentos, né? Vai lá que você faz mais rápido. Não tenho tempo para esperar, estou com pressa. E esses pensamentos, quando eles estão presentes, né, em diferentes situações da minha vida, né, no meu dia a dia, no trânsito, quando eu estou ajudando alguém, quando eu me atrasei e preciso resolver alguma coisa mais rápido, quando eu estou com pressa, né? Esses são os pensamentos que surgem na minha mente. Então, se a logosofia apresenta, né, que esses pensamentos exercem forte pressão sobre a minha vontade e que eles atuam contra o meu verdadeiro querer, eu preciso aprender mais sobre isso, né? Eu preciso conhecer que pensamentos são esses. E de que forma eu posso interromper esse ciclo de ação dentro da minha mente. Então, eu vou convidar agora a Isabela para compartilhar uma experiência que ela viveu sobre esse conceito. Sobre os pensamentos, eu recordo de que, há algum tempo atrás, quando alguém me solicitava alguma colaboração em casa, muitas vezes, só de ouvir, eu já ficava impaciente. Bem como a Patrícia estava manifestando, né? E já pensava, ai, tudo eu, tudo eu, tudo eu. E eu me recordo de um dia em que alguém me solicitou uma colaboração em casa, e só de ouvir, né, eu pensava aquilo, ai, mas tudo eu, tudo eu, tudo eu. E nesse dia em específico, eu já havia me programado em relação às minhas tarefas do dia, assim, né? E na minha mente, aquela atividade que tinha sido solicitada iria atrasar todo o meu cronograma. Então, o que eu fazia, né? Eu me colocava a realizar. Ai, tô bem perdida. Então, eu colocava a realizar determinada tarefa, pois eu sabia que se eu não fizesse, aquela pessoa que me solicitou iria fazer aquela tarefa. Aquela pessoa que sempre fazia todas as tarefas de casa, né? Mas o que ocorria naquele momento? Eu já ia com os pensamentos de queixa, reclamando internamente. Mas que chato ter que fazer isso, tenho coisas mais importantes para fazer e por aí vai. Como a tarefa era vista por mim como chata, além do tempo que eu perdia com a queixa, eu despendia mais um tempo ainda na escolha de uma música, porque como eu via aquela atividade como chata, eu tentava transformá-la num pouco mais agradável. E como vocês pensam que eu fazia essa tarefa? Claro que no ritmo mais lento possível. Porque para mim era visto como algo chato, né? Eu acho importante destacar
aqui que nenhuma dessas ações eu estava realmente pensando para fazer. Eu não tinha tempo para fazer algo extra, né? Como falei, já tinha todo o meu dia bem organizadinho. Acho muito importante destacar aqui que nenhuma dessas ações eu estava realmente pensando para fazer. Eu não tinha tempo para fazer algo extra, mas já havia dobrado esse tempo de atividade com as minhas queixas, com a escolha da música e, por último, com a execução da atividade, que, como eu falei, fazia de forma bem lenta. Eu só me dei conta disso quando esse familiar, aquele que me solicitou a atividade, que se ocupava por boa parte das atividades domésticas, adoeceu. E não poderia realizar nenhuma, nem duas, mas nenhuma das tarefas de casa. Vivíamos uma realidade em casa em que eu era a que mais estava em casa. Na época, sem estágio, só saía de casa pela manhã para ir para a aula. Quem vocês acham que precisou se responsabilizar com as tarefas de casa? Não todas, é claro, né? Mas boa parte. Pois é, fui eu. E como que eu, que já tinha um tempo tão escasso, iria dar conta de tudo? Eu precisei parar e pensar com calma no desafio que iria enfrentar. Recordei desse querido familiar, que agora não podia executar as atividades de casa, antes desempenhadas com muita vontade e amor pela família, e senti no meu coração que esse desafio seria uma forma de demonstração de gratidão e amor, não só à minha família em si, mas principalmente a esse ser querido que sempre fez tudo por nós. Fui recordando desse ser e do que sempre me falava quando ouvia minhas queixas. Mas, minha filha, essa tarefa não vai te custar mais do que 5 minutos. É claro que não foi do dia para a noite que essas atividades ficaram fáceis para mim. Mas com o volume de atividades que tinha, né, eu precisava ser ágil. E já não dava mais tempo para colocar as músicas. Ao final, quando vi que realizei inúmeras tarefas no tempo que levaria uma para realizar, me dei conta como os pensamentos de preguiça, de falta de vontade, de ingratidão, me tornavam mais lenta e tiravam a minha vontade de colaborar com algo muito simples. E que, na verdade, não me tomava mais tempo do que na época eu perdia, por exemplo, com o celular ou outras coisas supérfluas. Obrigada. Bom, então, muito grata, Isabela, pela colaboração. Recordam da pergunta que eu fiz? Eu sou impaciente ou eu estou impaciente? Essa foi uma pergunta que mudou um pouquinho para mim depois que eu comecei a aplicar o conceito de pensamentos, que a Isabela trouxe alguns exemplos aqui agora, né? Bom, então ao mudar esse conceito, eu percebi que eu não sou impaciente, eu estou impaciente, né? Então, com outras dificuldades, né? Por exemplo, talvez vocês não vivam a impaciência tão intensamente quanto eu vivo. Mas, por exemplo, né? Eu não sou tímida, eu estou tímida. E com esse conceito, eu passei a observar que quando eu identifico os pensamentos que estão na minha mente, no momento em que essas situações acontecem, eu consigo entender o que está por detrás daquela situação, daquela reação, daquela situação desconfortável. Mas como mudar? É simples, é imediato? Ah, agora que eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o conceito de pensamentos, pronto. Eu não sou mais impaciente, não sou mais intolerante, é automático, é isso aí? Não, né? Infelizmente não. Então eu preciso me dedicar com intensidade, né? E eu tenho aprendido com a logosofia a me dedicar ao meu processo de evolução consciente. E dentro desse processo existe um método de investigação. De forma bem resumida, tem essa imagem aqui que eu peguei lá do Instagram da Fundação Logosófica do Brasil, em que apresenta assim: o método logosófico é o seguinte, né? Há que experimentar o que se estuda e estudar o que se experimenta. E o que eu vou estudar, o que eu vou experimentar, né? A minha própria vida, né? As minhas vivências, as minhas experiências e tudo o que vai acontecendo ao longo do meu dia a dia, né? E agora, eu gostaria de apresentar para vocês um outro conceito que eu aprendi e que é resultado da realização dos conhecimentos logosóficos na minha vida. E dessa vez eu trouxe o trecho na íntegra, né, do que o autor aborda, justamente para a gente poder eu mostrar para vocês como que isso eu consegui aplicar dentro de uma experiência.
em que o autor traz o seguinte: as observações que fizer sobre seus semelhantes e sobre as coisas a seu alcance lhe permitirão aperfeiçoar-se a si mesmo em alto grau, corrigindo suas deficiências e exaltando suas qualidades. Assim, por exemplo, tudo de belo e de bom que você veja nos demais lhe servirá para reproduzi-lo em si. E se o que observa neles lhe for, pelo contrário, desagradável, seus procederes, sua conduta, aproveite isso para julgar as impressões que seus semelhantes receberiam de você se tivesse os mesmos procederes, a mesma conduta. Trate, pois, por todos os meios e com grande vontade de não reproduzir aquilo que a você mesmo tiver causado má impressão. Então, assim, uma coisa é a gente olhar, ver, enxergar, explorar, mas observar conscientemente foi um conceito que mudou para mim. Antes, para mim, observar era simplesmente um sinônimo de todos esses verbos que eu fui trazendo para vocês, né? Mas quando eu coloco a consciência junto, né, desse conceito, a forma como eu acompanhava tudo o que se passava dentro da minha mente, né, e o que eu via na minha convivência com os demais, passou a mudar um pouquinho. E desenvolver essa capacidade, né, não foi da noite para o dia, não foi lendo só a teoria e simplesmente isso virou uma realidade, né? Foi a partir de um processo árduo e constante e que com certeza tem mudado a minha vida em alguns aspectos. Então, eu tenho aprendido a me conhecer, como eu trouxe antes para vocês, né? E principalmente observar essa realidade da minha mente, os pensamentos que ocorrem nela, né? A observar também os sentimentos e as influências que esses dois, principalmente, né, têm sobre a minha vontade e sobre as minhas atuações. Então, eu decidi trazer para vocês uma experiência que eu vivi há algumas semanas, que foi no ambiente de trabalho. E eu tinha trabalhado, acho que de manhã e de tarde, né, todo o expediente, né, às 8 horas do dia. E no meu último atendimento, eu vivi uma situação que eu não esperava muito, né. Então, naquele dia, assim, eu recordo que eu estava muito feliz, muito motivada, e eu tenho procurado cultivar a alegria e a boa vontade, assim, né, dentro do meu ambiente de trabalho, porque isso faz com que eu encare os meus desafios de outra forma, né. Mas nesse dia foi muito interessante, porque quando a gente vê que é o último paciente, ou a última tarefa, né, a última questão para resolver, geralmente a gente se energiza mais ainda, né? Pô, o último, já vou para casa, né? Vou encerrar o trabalho. E foi assim que eu fui atender o último paciente. E conforme eu ia fazendo o atendimento, infelizmente, a consulta não aconteceu como eu gostaria, assim, né? E aquele ser, ele acabou me destratando, né? E acabou faltando um pouquinho com respeito comigo. E depois de passar por aquilo, né, eu percebi, não no momento em que a situação acontecia, né, depois refletindo sobre o que eu vivi, em que na vida, né, eu não sou preparada para situações assim, né, na profissão eu não fui preparada para passar por uma situação assim. E o que que eu faço, o que fazer quando eu dou o melhor de mim, mas eu não recebo o mesmo dos demais? O que fazer numa situação como essa? Essa foi a pergunta que eu me fiz, né? Então, aquele ser, ele agiu de uma forma comigo que primeiro me surpreendeu, né? Depois, eu comecei a ficar triste, porque eu não esperava passar por uma situação como aquela. E em seguida, eu me senti culpada, comecei a pensar, será que eu falei alguma coisa errada? Me coloquei, né, de forma equivocada? Será que eu fui mal compreendida? E, às vezes, na tentativa de ajudar o outro a resolver uma dificuldade, a gente acaba sendo mal compreendido, né? Já passaram por uma situação assim? Né? Em um determinado momento eu pensei assim, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou ser ríspido, eu vou levantar a voz e também vou atuar da mesma forma, né? E eu vejo que no dia a dia muitas pessoas pensam assim, né? E às vezes compartilham desse pensamento, né? Então, se eu recebi uma atitude rude, às vezes, né, que não tem cordialidade, eu vou agir da mesma forma, né? Tem até um ditado, né? Olho por olho, dente por dente. E o que vocês pensam sobre isso?
Antes de tomar contato com essa ciência, uma situação como essa, eu penso que me traria algumas dessas sensações, né? A tristeza, às vezes um pouco de raiva, incompreensões, mas seria apenas isso. Mas conforme a situação ia acontecendo, eu me vi frente a uma pergunta, né? O que eu faço agora? Qual deve ser a minha atuação? E nesse momento eu consegui recordar justamente de um elemento que tem naquele trecho que eu li para vocês. Eu já havia feito um estudo sobre a observação consciente há uns meses atrás, da situação em questão, né? E eu recordei daquele elemento, né? De que por estar mais consciente durante aquela experiência, aquela vivência, eu optei por agir com respeito, com cordialidade, agir de forma ética e pronto. Essa seria a minha atuação. Pois a atuação daquele ser, né, que eu observava que era uma atuação negativa, estava me ensinando como não agir, como não ser. E através dessa observação, eu precisava extrair algo para me superar. Eu já vi, né, muitas pessoas, eu também já atuei de forma ríspida, né, em resposta a alguma atitude negativa às vezes na convivência familiar, às vezes no dia a dia. E isso gera muitos ciclos. Não sei se vocês já conseguiram observar. Às vezes uma experiência negativa vivida durante a semana compromete, às vezes, vários dias. A gente fica revivendo aquela situação e acaba levando aquele pensamento que surgiu, por exemplo, né, na minha realidade foi no paciente. Aquele pensamento negativo poderia ter entrado na minha mente, eu poderia ter agido assim com outro paciente, com um colega de trabalho, dentro de casa e por aí vai, né? Então, se hoje eu busco uma humanidade mais paciente, mais tolerante, que viva com mais gratidão, mais consciente, eu tenho aprendido com a logosofia que eu devo começar por mim, que eu devo trabalhar constantemente em mim, construindo a humanidade que eu quero formar no futuro. Ninguém pode ir ao lugar que se propõe se pretende, ao mesmo tempo, permanecer no ponto de partida. Pode deixar, tá? Bom, então, essa atividade, né, se a gente fosse listar os resultados que a Patrícia teve ao longo da aplicação da ciência logosófica na própria vida, eu teria muitos conceitos para trazer, mas infelizmente nesse tempinho de reunião a gente não consegue trazer muitas coisas. E para explicar todo esse processo de investigação, de experiências, da aplicação de um conceito, eu escolhi essa experiência para compartilhar com vocês hoje. E eu tenho certeza que os outros estudantes que estão aqui conectados, né, ou as outras pessoas que têm cultivado esses conceitos na própria vida, têm outros resultados, talvez alguns semelhantes, outros bem surpreendentes. Então, por isso que cada um realiza um processo único, né, e teria diversos outros resultados para apresentar. E hoje eu tenho a convicção de que através da realização dessa ciência em minha vida, né, eu tenho aprendido a conhecer os detalhes que a formam, né? E os detalhes que eu devo construir e trabalhar, aqueles que eu devo focar, né, a minha lente, os conhecimentos e aquilo que realmente pode mudar o futuro da humanidade. Então, para encerrar a atividade, eu vou ler só mais esse trecho aqui, que para mim foi bem importante. Esta tarefa do aperfeiçoamento individual, que, como foi dito, não é impossível, embora seja difícil, pode chegar a ser fácil, à medida que se vá compreendendo profundamente a importância que tem e que terá para a vida a obra que deve ser realizada dentro de si mesmo. Mas é necessário cuidar muito dos detalhes, porque estes podem entorpecê-la e torná-la fatigante e até pesada. Bom, então eu queria agradecer a todo mundo pela participação,